Os Estados Unidos fizeram reforma agrária, mas é um modelo de reforma agrária diferente, é uma reforma agrária capitalista, porque havia interesse de aumentar o proletariado até para consumir de uma atividade, ser consumidor, criar consumidor de uma atividade industrial. Criar mais mercado interno. Mais mercado interno. Tudo. Hoje nós pensamos a reforma agrária numa outra perspectiva, óbvio, mas todos os países fizeram reforma agrária. O Brasil, que nunca fez reforma agrária, durante, por exemplo, o governo Juscelino Kubitschek, durante Getúlio Vargas, durante a ditadura militar, houve pontualmente alguns projetos de colonização, porque colonização é diferente de reforma agrária. Não basta você dividir a terra e colocar famílias naquele pedacinho de terra. Você vai muitas vezes tirar a favela da cidade e levar a favela para o campo. Reforma agrária não é apenas política agrária, mas desenvolvimento, é o cumprimento hoje de todos os dispositivos constitucionais. E os movimentos sociais de que ela falou? O MST, você pois acha que houve eu queria, sim, essa questão sem querer te apertar, sim. Eu queria dizer não, o seguinte... Mas já apertando? Vou fugir, não se está fazendo reforma agrária porque no Brasil. Eu acho que o MST é a demonstração de que uma parcela se cansou de esperar do Estado, né, não interessa se é o governo de fulano ou ciclano, do Estado a reforma agrária. E, na realidade, há muito tempo, há mais de 20 anos, o MST vem, bem ou mal, conseguindo alguma coisa, né? E quando ele citou, quem citou aqui a questão do Jango, e você respondeu que sim, o Jango, então, deu, né? Então, se ele faria ou não a reforma agrária, ele teria força para isso? Ele teria governabilidade para isso? Então é nesse sentido. Porque eu tenho certeza que, pessoalmente, o Lula gostaria de fazer a reforma agrária, ele tem condição de fazer a reforma agrária hoje no Brasil? Eu acredito que tem condição, só que o Lula não tem formação política para assumir a reforma agrária, na minha opinião, modesta opinião. O Lula, ele, inclusive, li uma entrevista que ele concedeu para um jornalista estrangeiro, não me lembro, parece que um francês, ele dizia, nunca fui socialista. Então, vocês que me atribuíram essa peste ou essa denominação de socialista, nunca fui. Eu sempre fui um sindicalista. E como sindicalista, ele administra os ganhos que ele imagina para uma classe trabalhadora. Eu não consigo imaginar nem o Lula compreendendo que existe uma luta de classe no Brasil. O que eu posso afirmar com você é que a reforma agrária está parada. O governo Lula é zero em política de reforma agrária e é zero em política ambiental. E o MST neste quadro? Olha, infelizmente o MST ele não está agindo como ele agiu, por exemplo, no governo FHC. Durante o governo FHC, onde houve maior assentamento, maior número de assentamentos, porque havia pressão. E o que eu tenho ouvido, inclusive do próprio João Pedro Stedley, é o seguinte, se o Lula não é amigo, também não é inimigo. Então, o que o MST tem feito? Ele tem acumulado força, ele está formando muito lideranças. O governo está dando a desculpa de que o Fernando Henrique não fez reforma agrária, mas simplesmente desapropriou, mas não criou infraestrutura, não colocou energia elétrica, não deu infraestrutura mínima para a reforma agrária. E ele estaria corrigindo esses problemas, mas, no meu entendimento, é uma bela de uma desculpa esfarrapada. Porque, só para você ter um dado importantíssimo, que nós que tomamos conhecimento no Fórum Social Mundial. Esses dias eu assisti uma entrevista do Rolf, falou, não falta dinheiro para a reforma agrária. O governo Lula, por exemplo, no ano passado... Entrevista de quem? Rolf, presidente do INCRA. Do presidente do INCRA. Presidente nacional às vezes eu falo meio depressa, tudo bem, né? tudo bem. Rolf, presidente do INCRA. O Lula destinou no ano passado 3 bilhões para a reforma agrária. Então, aparentemente, é um dado muito significativo. 3 bilhões para a reforma agrária? De reais, fica parecendo que é um valor expressivo dentro do orçamento. Agora, se nós imaginarmos que é em torno de 80 bilhões que o Lula destina para a política do agronegócio. E outros 200 bilhões de reais para pagar juros da dívida pública, 70% estão na mão de 20 mil grandes banqueiros. Então, imagina, mais do que 200 bilhões destinados para pagamento de juros de dívida. E esse dinheiro está indo para a mão de quê? De banqueiro, de especulador financeiro.
Compara isso com 3 bilhões para a reforma agrária. O que significa isso? Nada. Daí nós podemos compreender por que nós temos tantos problemas sociais, tantos problemas de moradia, tantos problemas de violência e tudo isso aí. Por quê? Um tecido social esfacelado, onde as pessoas não têm perspectiva no campo. E aí fico pensando também o MST como que age dessa forma, porque também tem gente muito inteligente no governo e como também nós lemos aí toda essa doutrina que trata do controle capitalista, a cooptação sempre foi uma das formas mais fáceis de desmobilizar qualquer movimento social que estão profundamente cooptados no Brasil. Eu queria que o professor Fábio fizesse a pergunta dele, mais que a Delze, e respondesse no outro bloco. Nós terminamos o primeiro bloco, mas pode fazer a sua pergunta. Não, porque nesse contexto você fala da cidade. Entre 1965 e 1985, 30 milhões de brasileiros foram expulsos do campo. Sim. Para as cidades, evidentemente. Quer dizer, isso decorre de um processo absolutamente violento, né? Um deslocamento populacional que as guerras não conseguem fazer na África, por exemplo. O Poder Judiciário, nesse contexto, como que ele se insere para consolidar uma situação tão iníqua? Tá certo. Daqui a pouquinho, a professora e especialista, estudiosa no assunto, Delze Laureano dos Santos, vai responder a pergunta. Nós estamos terminando o primeiro bloco e voltamos já já. Nós estamos começando o segundo bloco do programa de hoje, discutindo a reforma agrária no Brasil, a questão agrária pelo ângulo rural. Falamos muito no primeiro bloco, inclusive houve um histórico muito interessante, muito importante, feito pela nossa convidada, a professora Delze dos Santos Laureano, que é professora de Direito Constitucional, mas professora de Direito Agrário também, por enquanto, né, professora? Porque estão dizendo que vão tirar o direito agrário das grades curriculares. E no final do bloco passado, o professor Fábio Alves dos Santos, que é professor de Direito da PUC, é um importante, um reconhecido militante dos direitos humanos, deixou uma pergunta para a professora Delze. Eu queria que o professor Fábio repetisse, por favor. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a questão de 30 milhões de deslocados em apenas 20 anos de ditadura militar, deslocados violentamente da cidade para o campo ou do campo para a cidade, né, e para inchar essas nossas metrópoles, e em que o judiciário contribuiu para que essa violência acontecesse. Olha, Fábio, a questão do êxodo rural é reconhecida também por estudiosos da sociologia, da geografia, como um dos processos de maior violência no Brasil. Houve um desmonte de toda a estrutura de trabalho e renda no campo, sem que essa população expulsa para a cidade ela fosse absorvida, fosse aproveitada de forma digna, né, na cidade, por um processo industrial que não pensou, não pôde aproveitar essas pessoas. Então, a modernização do campo prevista no Estatuto da Terra, ao invés de considerar em primeiro lugar as pessoas, ele modernizou pela via capitalista, na industrialização, seja indústria química, seja indústria mecânica. E o Poder Judiciário no Brasil, no meu entendimento, ele ficou muito preso à perspectiva civilista do direito de propriedade como um direito absoluto, sem olhar com o olhar devido para os problemas sociais e sempre, então, condenando essas pessoas ao descaso, a expulsão, né, do campo para a cidade sem nenhum amparo. Ficaram ao Deus dará, muitas vezes suas terras griladas. Nós temos um preconceito contra poceiro no Brasil. Basta chegar um grileiro, intimida as pessoas porque elas não têm documento e fica por isso mesmo. Isso é um problema atual ainda. Haja visto que o presidente do Supremo Tribunal Federal, que aliás